Com o cenário de intensa transformação digital, novas profissões surgem a todo momento. Olha, e cada vez mais as pessoas estão compreendendo que a escolha de uma graduação não precisa ser algo definitivo. E de acordo com o Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, entre os anos de 2014 e 2020, olha só, houve um aumento de 60% no número de pessoas que já possuíam diploma de ensino superior matriculados em curso de graduação. Então, seja para conseguir uma promoção no emprego, uma mudança na área de atuação, ou mesmo para dar aquela reviravolta na carreira e na profissão, a segunda graduação pode contribuir muito para uma carreira profissional bem-sucedida. E para falar justamente dessa segunda graduação, esse up no currículo e novas oportunidades no mercado de trabalho, nós convidamos o doutor em Educação Nonato Assis de Miranda, que atua nas modalidades presencial e à distância como professor e coordenador pedagógico no curso de Pedagogia da Unip. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Olá, Silvia. Muito obrigado pelo convite para participar aí novamente de uma discussão muito interessante, que é a segunda graduação, a segunda licenciatura. Sem dúvida, esse é um assunto que merece uma atenção especial, considerando-se que ele tem ganhado um destaque muito grande em razão do aumento significativo, pela procura, de uma segunda graduação, de uma segunda formação. Então, eu acho que nós teremos muitas coisas interessantes para poder falar a respeito desse assunto. Professor, mas o que você acha que aconteceu? A que se deve esse aumento significativo nessa procura pela segunda graduação? Bom, a busca pela segunda graduação, nós podemos atribuir vários motivos, para se buscar uma segunda graduação. Um deles seria novas possibilidades de inserção profissional. A questão do desemprego em si, quando você se depara diante de um aumento significativo do número de pessoas desempregadas, e para você se recolocar no mercado, por vezes, aquela formação inicial que você teve, ela não dá conta mais das exigências, das demandas que o mercado está ali cobrando desses profissionais. Porque muitas vezes você acaba arrumando um emprego, você dá uma sossegada, mesmo que você esteja no dia a dia atento, buscando se desenvolver profissionalmente, mas nem sempre aquilo que você se apropria dentro daquela empresa é exatamente aquilo que está demandando numa perspectiva mais ampla. E aí, evidentemente, que você precisa de buscar uma formação complementar. Então, esse é um dos aspectos, buscar uma nova formação ou complementar a sua formação, uma formação inicial. Eu sempre trato a graduação como uma formação inicial, pensando a graduação como uma escolha de uma carreira e como uma formação inicial. E essa é uma escolha difícil. Escolher uma profissão é muito difícil. Você trouxe essa fala no início, quando você apresentou a discussão de hoje. E aí, por que é muito difícil? Muitas vezes nós fazemos essa escolha ainda muito jovens. Nós não temos muita certeza sobre exatamente o que é que nós pretendemos ser. Se essa realmente é a profissão que vai ter destaque, que vai ter retorno financeiro. E além de ter retorno financeiro, será que essa profissão, ela de fato vai ao encontro das minhas expectativas, das minhas habilidades? Nós temos habilidades, nós temos relacionadas a diferentes áreas de atuação, por isso que nós somos diferentes áreas profissionais, nos destacamos profissionalmente em uma ou em outra. E, por vezes, essa escolha pode ser, com o tempo, ela não corresponde exatamente àquilo que eu imaginava. E aí o que acontece? O que precisa estar claro? A escolha não é para a vida. Ela poderia ser, mas não obrigatoriamente. Então, chega um dado momento que você quer mudar, você quer trilhar um novo caminho. Isso não quer dizer exatamente que você vai começar do novo. Você pode dar uma certa continuidade, considerando-se que existem áreas afins que vão complementar aquilo que você já faz. Então, você não vai perder o que você já aprendeu, aquilo não é perdido, pelo contrário, você vai atualizar, trazer novas informações, buscar
novos conhecimentos de acordo com as demandas atuais, né? A sociedade muda muito rapidamente, o mercado muda muito rapidamente. Nos últimos anos, cada vez mais, o ritmo com que essas mudanças ocorrem, elas demandam de nós novas formações, novos conhecimentos. E aí, essa seria, então, uma segunda perspectiva. Professor, sabe o que eu acho legal? Assim, você escolhe uma profissão, vamos dizer que você deu a sorte de escolher a profissão que você gosta. Aí, conforme você vai trabalhando, você está no mercado de trabalho, você mesmo sente a sua limitação. Eu não estou muito bem nisso, eu acho que eu poderia aprimorar isso, não é? Então, esse ganho é muito importante e o mais legal, a gente escolhe, a gente quer aprender mais, não é isso? Exatamente. Olha, veja bem, a sua fala é muito importante, porque isso significa que a pessoa está fazendo uma autoavaliação. Ela percebe que ela precisa desenvolver. Nós até chamamos isso na literatura de desenvolvimento profissional. O desenvolvimento profissional, ele está além da ideia de formação continuada ou treinamento, seja lá os diferentes termos que as pessoas utilizam. Por quê? Essa iniciativa, ela parte não somente da organização da qual você faz parte, mas também da pessoa. Ele percebe que ele precisa fazer essa formação, então ele escolhe algo. Às vezes, ele permanece na mesma instituição, na mesma organização onde ele atua profissionalmente, mas o que acontece? Ele pode almejar uma promoção, e ao buscar uma segunda graduação, por exemplo, ele certamente terá muito mais oportunidades diante de uma perspectiva até mesmo competitiva, porque é uma questão competitiva, mesmo uma organização, existem outros candidatos que almejam aquele posto, e você, certamente, com uma nova formação mais atualizada, mais focada, certamente você terá um diferencial competitivo diante dos candidatos que estão pleiteando aquela mesma vaga. Então, sem dúvida, é uma possibilidade muito interessante. Professor, e como a segunda graduação pode dar esse up no currículo e também criar novas oportunidades no mercado de trabalho? Veja, por que ela vai dar um up no currículo? Primeiro que quando você observa que a pessoa tem uma formação única lá, né? Então você tem sua formação de educação básica, né, que finaliza lá com o ensino médio, e você cursou uma graduação em uma determinada área. Você tem uma formação, evidentemente, que variou ali de 3 a 6 anos, dependendo da área que você se formou. Ao buscar uma formação nova, consequentemente, um gerente, um gestor da área de RH, ele vai observar que o seu currículo ele está muito mais atualizado. Por quê? Quando nós pensamos, por exemplo, nos cursos de formação, esses cursos passam por atualização, e por vezes essa formação inicial que você teve, né, ela é anterior, ela já teve um tempo, não que aquele currículo que você se apropriou é muito diferente do currículo atual, então você atualizou, mas você buscou uma segunda formação, uma segunda graduação, e, consequentemente, o seu currículo se constitui um diferencial. Você não tem apenas uma graduação, você tem uma segunda graduação. Consequentemente, você tem um conhecimento todo lá da formação inicial, mais aquilo que você se apropriou no seu ambiente de trabalho, que nós aprendemos constantemente, evidentemente, né? Se você investe na sua formação, afinal de contas, a educação, você investe, é uma questão de investimento, né? Eu sempre discuto, nós não temos gastos em educação, nós temos investimento, não existem gastos em educação, existe investimento. Você investe em capital humano, você investe, e certamente os retornos são muito positivos, né? Esses retornos se manifestam de diferentes perspectivas. E com essa segunda graduação, consequentemente, esse investimento é maior, mas esse retorno também será muito maior. E, consequentemente, onde que vai estar esse diferencial? Pelo fato de que você deu um up no seu currículo com base nessa segunda graduação, porque você vai ter ali um conhecimento de uma área já bem consolidada e uma outra a se complementar, ou uma nova, por que não? Geralmente, você pode dar uma guinada, não existe, isso não é proibido. Nós temos o direito de mudar, nós temos o direito de reiniciar. É uma questão de escolha, é uma questão de acreditar, de investir, de se jogar.
O mercado permite isso. Tem muitas pessoas que fazem isso também. E certamente você vai observar, mas você vai chegar com certeza com o diferencial daquele que só tem uma. Isso não há dúvidas. Professor, eu vou dar um testemunho aqui de uma pessoa que eu conheço, que se formou, se graduou e ficava lá mandando currículo, não conseguia. Ficou 2 anos e não conseguia. Conseguiu um, mas não deu certo. Veio a pandemia e o que ele fez? Outras graduações. Começou a investir, como a gente fala. Uma, duas, um monte de coisa, além de graduação, cursos, enfim. Aí ele aumentou o currículo dele. Terminou, mas foi impressionante. Começou o ano de 2021, veio aquela chuva, as pessoas procurando ele. RH procurando, ligando, mandando, olha, venha, você não quer vir para a minha empresa? Quer dizer, esse up que a gente está falando, as pessoas, elas reparam, né? O RH, os recursos humanos, eles reparam e começaram a chamar. Foi impressionante. Com certeza, Chava. Acho que essa pessoa foi exatamente no caminho que tem trilhado aí muitos outros profissionais, muitas outras pessoas que buscam uma nova colocação ou uma recolocação no mercado de trabalho. Eu também sou um exemplo disso. Eu tenho 3 graduações. Olha. Né? Eu sou formado em pedagogia, inicialmente, e fui nessa perspectiva. Eu fiz o curso de pedagogia, busquei o curso que me dá um retorno muito grande, eu atuo, sou coordenador geral desse curso de pedagogia na Universidade Paulista, na Unip, é um curso que me dá um retorno muito grande, mas eu entendi que eu necessitava de formações complementares. Então, o que eu fiz? Uma segunda licenciatura que eu busquei, que meus cursos são na área de licenciatura, foi licenciatura em letras. Eu fiz licenciatura em português e inglês e me especializei, inclusive fui estudar fora, né, para investir na minha formação, porque isso era importante. No meu percurso profissional, enquanto profissional da educação básica, eu fui professor de escolas particulares, públicas, então eu precisava de investir. Então isso me trouxe um retorno, né? Então, o que é importante? Eu tinha uma formação na área de letras, uma formação pedagógica muito boa. E aí eu achei que não era suficiente, eu busquei uma terceira. Eu fui fazer uma terceira licenciatura, que foi licenciatura em Sociologia. Qual que é a ideia de tudo isso? Para ampliar o meu leque de conhecimento, isso me dá uma abrangência muito grande de atuação profissional. Não significa que eu esteja perdendo a identidade profissional, muito pelo contrário, eu tenho muito claro sobre o que eu busco, qual a minha intencionalidade, mas a minha área de conhecimento, de atuação, era muito mais ampla, isso me permite atuar com muito mais propriedade na área onde eu escolhi profissionalmente para poder atuar. Agora, a gente tem uma área enorme, né? Um leque enorme de opções. Como escolher essa segunda graduação? Tudo bem, a gente falou de uma forma, quando você está no emprego que você gosta, numa profissão que você gosta, então você vai dar aquele ganho, né? Um pouquinho, se especializar um pouco melhor. Mas como é que a gente faz para escolher essa segunda graduação e o que devemos levar em consideração na hora dessa escolha? Olha, escolher uma segunda graduação é tão desafiador quanto você fez a escolha da primeira graduação. Escolher é sempre muito difícil, porque escolher significa abrir mão de outra. Muitas vezes nós ficamos em dúvida sobre uma área ou outra. Pensando numa segunda graduação, o que eu vou escolher? Qual que é a melhor opção que eu posso fazer? O que eu devo levar em conta? Uma coisa que você, ao escolher essa segunda graduação, é você levar em consideração se aquela área que você está escolhendo, para você estudar, que você vai estudar um período, muitas vezes não exatamente o mesmo período de tempo que você estudou na primeira, porque existe a questão de aproveitamento de estudos, você vai estudar um tempo um pouco menor, né, para poder desenvolver o seu curso. Você precisa levar em consideração se aquela área que você está optando é uma área que tem uma perspectiva de inserção profissional muito boa. Então, é interessante você fazer uma pesquisa prévia, considerando-se quais as possibilidades daquela área ser algo que vai ter uma sustentabilidade, uma duração grande. Algumas profissões, com o tempo, elas se tornam obsoletas, é natural isso acontecer, e surgem outras. E muitas vezes determinadas áreas
são aquelas que estão demandando por muitos profissionais. E aí, assim, você tem que estar atento se como é que está a inserção e qual a perspectiva de continuidade daquela área, se você pode prospectar, você pode buscar aqui. Então, precisa fazer uma breve consulta do mercado, você consegue consultar em sites, quais são as profissões de destaque, existem muitos especialistas que discutem esse assunto para você escolher. Evidentemente que você não pode levar em consideração somente a questão financeira. Você precisa levar em consideração também a sua aptidão, porque não dá para você escolher uma profissão que ela te dá retorno financeiro, mas não te traz satisfação profissional. Porque eu entendo que nós temos que trabalhar, nós passamos um período de tempo muito grande no exercício do profissional. Então, você precisa gostar do que você faz. É muito complicado você estar infeliz. Então, você precisa gostar, mas não somente gostar. Você precisa de gostar de algo que também te dê retorno. Porque não dá para viver só de felicidade. Você precisa ter retorno. Mas não dá para ter só o retorno financeiro. Você também precisa estar bem. Então, tem que buscar conciliar essas duas coisas. Isso não é impossível, sabe? Ah, não é mesmo. Não é. Quando você gosta, você faz com prazer. Você trabalha, você fica horas, você extrapola o seu período de trabalho regular. Nós estamos vivenciando isso com muita frequência nesse período de isolamento social, porque você trabalha remotamente e você às vezes esquece do tempo. Por que você esquece? Porque você faz algo que você gosta, você tem amor pela sua profissão, você investiu naquilo lá, então você acredita, você faz com carinho, você vai ter uma produtividade muito maior. Então, ao escolher, precisa conciliar esses dois aspectos, eles são fundamentais. Eu acho tão importante, né? É tão gostoso quando você gosta daquilo que você faz, gente. Tem que prestar atenção mesmo. Eu aprendi outro dia que é estado de flow, quando você tem um equilíbrio aí, né, entre a sua capacidade e aquilo que você faz, realmente é muito gostoso. Vale a pena. Agora, qual que é o melhor momento para investir nessa segunda opção? Ou segunda opção não, segunda graduação. Como é que eu sei que eu estou precisando, que está na hora de eu realmente fazer esse investimento? Olha, quando você pensar qual que é o momento ideal? O momento ideal é quando você percebe que aquilo que você está fazendo não te dá o retorno financeiro que você supõe que você mereça. Evidentemente que como é que você vai saber que você efetivamente está sendo bem remunerado? Você vai levar em consideração uma média de mercado. Você também tem que levar em consideração qual que é o seu desempenho, qual que é o seu comprometimento com o trabalho. Você vai levar, esse é um aspecto que você deve levar em consideração. Um segundo aspecto a levar em consideração é quando você percebe que aquela área que você está fazendo não está atendendo muito mais a sua expectativa profissional, no sentido de você estar feliz com aquilo que você faz. E quando você percebe também que outras perspectivas estão surgindo, e até mesmo você está não correndo risco, mas você começa a perceber que se você não caminhar, você vai ficar para trás. Porque estão surgindo outras pessoas, não é questão de insegurança, entenda. É uma questão de você entender que Capacitação, né? você precisa passar por esse processo de capacidade, se qualificar constantemente, porque surgirão outras pessoas mais jovens, nós envelhecemos, faz parte do ciclo, né, do ciclo da vida, ciclo do desenvolvimento, e surgem outras pessoas com mais garra, com mais determinação, e você tem um período de vida útil, vida profissional, evidentemente, mas você necessita de se atualizar. Então, olha, está na hora. Eu preciso buscar isso. E não necessariamente que você tem que pensar, quando nós pensamos, vamos levar em consideração a questão da idade. Tem uma idade certa? Não, não tem uma idade certa. É o momento que você vai buscar essa possibilidade de novas perspectivas. Comumente isso acontece, muito certo, evidentemente, quando você já tem um período grande de atuação profissional, mas não necessariamente. Há muitos casos de pessoas que buscam a segunda graduação logo após ter cursado o anterior. Porque, às vezes, ele entrou, está atuando, mas ele entendeu que não é bem aquilo que ele quer.
e ele falou, olha, eu percebi que essa possibilidade aqui, se eu cursar essa outra graduação, eu vou ter mais possibilidade de inserção profissional. Ele vai buscar. Então, quando você pensa na questão da idade, pode ser a qualquer momento. Pode ser logo após você ter cursado a primeira, você buscou inserção, ou às vezes quando você não conseguiu também. Pode acontecer isso, infelizmente, não é todo mundo que cursa uma primeira graduação e que consegue essa inserção imediata, às vezes não deu certo, pode ser que uma segunda possibilidade, né, que seria uma segunda graduação, te traga mais oportunidades, e aí ele vai buscar. Então, não existe um momento certo, o momento é aquele que você acredita que você vai ter nova possibilidade. Mas faça uma pesquisa prévia, estude. Hoje em dia temos informações disponíveis, as próprias instituições oferecem lá qual é o mercado de trabalho para cada uma das graduações, quais são as expectativas, médias salariais. Então, você vai escolher, você vai entrar e vai observar aquilo lá e vai pautar ali aquilo que você pretende fazer. E o momento melhor é aquele que você se sente confortável para fazer. E também tem outra coisa, né, professor? As pessoas, justamente por essa mudança intensa de mercado, essas novas profissões, as pessoas também não podem se acomodar, né? Porque às vezes você está num emprego legal, fala, quer saber? Tá bom assim, eu não tenho tempo para fazer pós-graduação, tá ótimo. E aí é que você vai ficando para trás, não é? Exatamente, exatamente. Nada é eterno. Eu gosto muito de falar que há algum tempo, há bastante tempo, não gosto de falar quanto tempo, né? Mas, enfim, há algum tempo era comum você buscar uma graduação, e essa graduação era para a vida, porque você buscava um emprego e você ficava a vida inteira, internamente, uma espécie de um emprego público que você tem estabilidade até aposentar. Isso não existe mais. O século XXI, ele tem características muito distintas do século XX. Hoje, você vive uma questão de estabilidade muito grande, em razão das mudanças. Coisas que não aconteciam há um período muito curto vão mudando. Então, você não pode se acomodar. Você precisa mudar. Você precisa investir nessa formação. Porque cada vez mais surgem novas necessidades, novas demandas ali no seu ambiente de trabalho, que se você não se atualizar, vai ter alguém que vai galgar o seu cargo, inclusive. E, às vezes, quando um processo é inerente ao mercado de trabalho, de demissões, por exemplo, uma questão de escolha, vai escolher aquela pessoa menos qualificada, que atende menos às suas expectativas. Numa hora dessa, se você está ali, se você tem uma segunda graduação, está melhor qualificado, certamente você será o escolhido para ficar, não para ser demitido. Então, você tem que estar atento a tudo isso. Então, você busca a segunda graduação, você busca uma pós-graduação, essa formação pode se manifestar de diferentes formas. Como você perguntou antes, como é que eu consigo dar um up no meu currículo? Esse up se dá, dentre outras coisas, a partir dessa formação. Esse é um diferencial. Aí você vai conseguir desenvolver um conjunto de outras competências que certamente estarão muito mais alinhadas ali com as demandas ali do cotidiano dessa organização ou de uma outra que você almeja. Então, isso é um fato que a gente precisa levar bem em consideração. E o mercado de trabalho gosta de pessoas versáteis, essas pessoas com formações múltiplas? Olha, o mercado de trabalho ele necessita de pessoas com conhecimento diversificado. O especialista, ele é interessante. Vamos fazer uma analogia entre o especialista e alguém que tem um leque de conhecimento maior. O especialista, ele vai focar, ele vai investigar. Existem cursos que são voltados para isso. Os cursos tecnológicos, em tese, são cursos voltados para você ter um conhecimento específico em uma determinada área. Mas, se eu pensar numa especificidade muito grande, eu vou ter uma perspectiva um pouco voltada para o Fordismo, vamos assim dizer. Cada um vai fazer algo ali naquela organização e você vai depender de várias pessoas e se um falta, a coisa não vai engrenar, não vai rodar, né? A engrenagem não gira. Na verdade, assim, o mercado ele
gosta de pessoas versáteis, ele gosta de pessoas que estão abertas a novos desafios, né? E a pessoa que busca se formar constantemente é uma pessoa aberta a novos desafios, a novos aprendizados. A pessoa que está ali não é conservadora. Então, essa pessoa, ela certamente ela tem um diferencial quando comparado com aquela que prefere permanecer naquela situação mais tranquila, acreditando que as coisas não mudam, mas as coisas mudam. Então, versatilidade, proatividade, né, e vontade de aprender, esse é um diferencial bastante requisitado aí no mercado de trabalho, porque são profissionais que certamente estarão dispostos a mudar de acordo com as demandas da organização. Praticamente você respondeu até a pergunta que eu iria fazer agora, que é qual é o perfil, né, desses alunos que procuram uma segunda graduação. Praticamente você já falou, né? Então, de uma certa forma, nós conversamos sim, com certeza. Quando a gente pensar no perfil, né, desse aluno, vamos imaginar a questão, por exemplo, de idade. Eu diria que é um aluno, geralmente, evidentemente, não é um aluno de 17 anos. Porque 17 anos está na primeira graduação. É alguém que já passou dos 20, mas comumente alunos que já se inseriram profissionalmente, já têm um bom tempo de experiência profissional e que, evidentemente, estão buscando novas formações, novos desafios. Muitas vezes, atualização. Né? Ele precisa disso, então ele vai ter uma faixa etária um pouco mais avançada. Mas não é só isso. Além disso, é uma pessoa, evidentemente, mais proativa, uma pessoa mais aberta ali a esses novos desafios, essas novas aprendizagens, porque é desafiador fazer um curso novo. Não importa se é uma graduação ou se é um curso qualquer. É tão bom, né, aprender sempre. Bom. E você vai lidar ali, você vai estar socializando, evidentemente, você vai ficar trocando, porque no processo formativo, não importa a modalidade, você vai socializar com outras pessoas. E nesse processo de interação, você vai aprender muito. Então, quem busca essa formação, ela tem que estar disposta a isso. Porque senão ela não vai ficar quieta, ela vai dizer, olha, eu sou uma pessoa que não gosto de mudanças, não gosto de desestruturação, prefiro permanecer as coisas numa perspectiva mais paradigmática. E aí não dá, não funciona, as coisas não são mais assim, as coisas são muito dinâmicas. Né? É verdade. Temos que atentar para tudo isso, porque e cada vez mais, né, nós temos que aprender a aprender sempre. Né? A educação é para a vida, a formação é para sempre. Você vai ter que estar sempre buscando estudar para você... essa história do aprender a aprender é o aprender continuamente. E isso demanda formação cotidiana, novas graduações, novos cursos e disposição para aprender sempre. Por exemplo, agora com essa pandemia, né? Quem não gostava de tecnologia ficou isolado, porque teve que aprender, tem que aprender, senão você não vai trabalhar, você não vai ter seu emprego, você não vai ganhar dinheiro. Quem não se renovou, quem não inovou, quem não se reinventou e foi aprender a mexer, pelo menos nas plataformas um pouquinho, ficou isolado em casa. Então tem que estar sempre aprendendo, né, professor? Tem que estar sempre aprendendo. O que eu observo disso tudo, eu acho que os desafios, eles são importantes, porque eles nos forçam, né, ao novo. Lamentavelmente, né, diante de toda a catástrofe que a pandemia vem causando na sociedade, mas ela nos fez repensar as nossas práticas, ela nos estruturou. Eu acho que nós estávamos, de uma certa forma, acomodados. E ela veio para mostrar o seguinte, olha, não se acomode, estude, aprenda, se predisponha. O novo, ele se faz necessário. Seja versátil, porque você precisa aprender a lidar com diferentes situações, com diferentes ferramentas. E as tecnologias que
já surgiram lá, elas vieram num crescimento exponencial na segunda metade do século XX, e no primeiro momento da informação, e agora as tecnologias digitais da informação e da comunicação, elas fizeram com que nós tivéssemos que nos apropriar cada vez mais delas. A inteligência artificial está aí, e você precisa lidar com ela. Não importa a sua idade. E as pessoas aprendem. Eu tenho observado cada vez mais que pessoas, até mesmo de uma idade avançada, eu considero avançada, pessoas de 70, 80 anos, que não sabiam nem passar um e-mail, elas não tiveram outra alternativa senão aprender. Aprender a lidar com as câmeras, aprender a lidar com as webconferências, enfim, aprender a lidar com muitas ferramentas novas. Então, foi um aprendizado grande. E isso foi esse momento que nos forçou. Então, esteja sempre disposto a aprender. Professor, você acredita que o surgimento da EAD, né, do estudo à distância, fez com que aumentasse essa procura pela segunda graduação? E por que você acha? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou suspeito de falar de educação à distância. Eu sou um defensor da educação à distância enquanto modalidade de ensino, pelo fato de que ela nos trouxe oportunidades de aprendermos, de nos formarmos, diante de um mundo muito complexo, diante de uma necessidade cada vez maior de nós organizarmos nossa agenda com um conjunto de outras atribuições que nós temos. E a educação à distância, ela permite que essa pessoa que está trabalhando, que ela possa cursar essa segunda graduação, essa segunda licenciatura, sem abrir mão do seu trabalho, porque ela tem a possibilidade de organizar a sua agenda de trabalho com a sua agenda de estudos, de acordo com a sua possibilidade. A necessidade, com a sua necessidade. Ele não tem mais que deslocar fisicamente, ele não tem mais que pegar transporte, ou para o carro, ou enfim, ele não tem que estar lá presencialmente. Ele consegue estudar na hora que melhor lhe convier. Então, por essa razão, sem dúvida, ele acabou facilitando muito. Eu acho que a educação à distância, ela trouxe muitas facilidades. O crescimento da educação à distância é exatamente por isso. Você imaginar, por exemplo, o Brasil, um país com dimensões continentais, pessoas que não conseguem, muitas vezes, deslocar. Então, ela criou essa possibilidade de estudar, não somente quem está nos grandes centros urbanos, né, mas também quem está distante. Nós temos o agronegócio, o homem do campo. O homem do campo não é mais aquele ignorante, não, pelo contrário, eles têm cada vez mais aprimorado, porque houve um processo de mecanização muito grande da produção, então cada vez mais eles têm estudado, e esse estudar é à distância, é remotamente. Então, sem dúvida nenhuma, a educação à distância, ela permitiu que as pessoas pudessem buscar não somente uma primeira licenciatura, mas principalmente a segunda graduação, porque elas conseguem conciliar. Então, eu acho que foi um divisor de águas, né, para essas pessoas que até então tinham até mesmo, talvez, a desculpa de não querer ou não poder fazer uma segunda graduação, primeira, segunda, terceira, sabe-se lá quantas, tem pessoas que têm várias, né? Ele veio dizer para você, é possível, faça, só depende de você. Muito bem, professor. Olha, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, por esse encontro e por compartilhar conhecimento com a gente, viu? Imagina, Silvia, eu que agradeço, sem dúvida, é um prazer enorme poder conversar aqui com vocês, que trazem sempre pautas muito positivas, muito importantes, né, e muito contemporâneas e coerentes com as demandas aí da sociedade. Então, eu agradeço imensamente por ter tido a oportunidade de conversar com você sobre esse assunto. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito bem, obrigada a você que acompanhou a gente até agora, ficando à disposição esse nosso bate-papo aqui, esse encontro para vocês nas redes sociais, tá bom? Obrigada e até a próxima. Obrigado.